Olá, eu sou Guaraci Araújo e esse é o 31º episódio do Guia Politicamente Incorreto da Extrema-Direita. Nesse episódio de hoje, que eu decidi gravar em vídeo, eu quero propor algumas estratégias para conversar com bolsonaristas. Eu sei que muita gente no nosso país atualmente tem sofrido com isso, tem sofrido com a dificuldade de se comunicar com, às vezes, um parente, um pai, uma mãe, um irmão, um filho. Então, eu achei que seria interessante tentar oferecer alguma coisa para quem está sofrendo com isso, né? A primeira coisa que eu queria falar é que existem duas tentações simétricas que eu acho que a gente tem que evitar nessa conversa. A primeira delas é a tentação de ser condescendente, passar a mão na cabeça e tratar aquilo como uma coisa, né, idiota, uma bobagem da pessoa. Evidentemente, essa pessoa atribui importância para isso, atribui importância para a sua adesão política. Então, tratá-la com condescendência não vai ajudar. E, por isso mesmo, também, tratar essa pessoa de forma agressiva, dar bronca, chamá-la para uma espécie de bronca, me parece ser mais do que qualquer coisa contraproducente. Pela mesma razão. A pessoa, de fato, atribui importância àquilo que é essa adesão política, e essa importância não pode ser driblada quando você quer conversar com a pessoa. Mas existem algumas estratégias que eu acho que são interessantes. Eu acho que existe um jeito de falar, de se dirigir ao bolsonarista que deve ser considerado. Eu chamo de apelo. Não é nem passar a mão na cabeça, falar, ô tadinho, vem cá, e nem falar assim, ô, tem blá blá blá, nem xingar, né? Olha, eu queria te falar umas coisas, não quero apelar para aspectos seus, para um lado seu, né? E eu acho que essa é a primeira estratégia, né? Assim, é uma conversa na ordem do apelo. Um apelo é algo que uma pessoa, um ser humano, dirige a outro, né? Não há num apelo assimetria, e isso é importante. A primeira coisa que os estudiosos, as pessoas que refletem sobre isso, apontam sistematicamente, né, que deve ser discutida com quem assume, como os bolsonaristas assumiram, um extremismo de direita, é o chamado apelo à responsabilidade. É virar para essa pessoa e falar: você não pensa nas consequências do que você está fazendo? Você não observa todas as consequências que isso que você está fazendo pode ter? Consequências que podem ser de muitas ordens, né? Mas as consequências podem prejudicar muitas pessoas. Então, né, você pode apelar, por exemplo, para o nível familiar. Você pensa no que esse seu movimento, essa sua atitude faz enquanto exemplo para os seus filhos, por exemplo, né? Ou chamar responsabilidades em chave pública. Olha, você não percebe que esse movimento está questionando um valor que é coletivo, um valor que interessa a todos os brasileiros, que é a democracia? Esse eu acho que é um ponto importante. Chamar a responsabilidade e não permitir que aquele com quem você conversa, que o seu interlocutor bolsonarista, simplesmente saia do assunto. Um ponto que é muito importante: o bolsonarista típico, ele não percebe o tamanho da agressividade que o seu movimento contém. Ele acha que essa agressividade é tópica, é condicional, eventual. É interessante, se você quer conversar com o bolsonarista, juntar um conjunto de imagens bem significativo que as redes oferecem e mostrar para eles, né? Mostrar para as pessoas. E acentuar: olha, você talvez esteja andando com gente que você não sabe quem que é, né? Um argumento para aquele bolsonarista que insiste em teses como a intervenção militar é virar para ele e perguntar se ele não acha que essa demanda é uma demanda de gente imatura, já que essa demanda é a demanda por um exército, né, um conjunto de forças armadas que tutelaria a democracia brasileira. Ora, quem precisa de tutela é quem é menor de idade, é quem é imaturo, né? Então, um chamamento à questão da maturidade. Isso que você está fazendo é uma coisa de adulto mesmo, né? Outra coisa é que a expressão bolsonarista muitas vezes nos mostra que os bolsonaristas têm muito pouco interesse por diversidade. A diversidade que o bolsonarismo aceita é uma diversidade controlada. Mas o nosso país é muito diverso e muitos tipos de brasileiros não estão conformes, não são favoráveis à visão do bolsonarista. Em particular, se o bolsonarista disser, mas eu represento o povo brasileiro, mostre para ele que essa representação é bastante limitada, que ele representa apenas um setor
E, tipicamente, o que ele representa, de fato, é a classe média brasileira. E a classe média brasileira é minoritária em termos de população. Bom, essas são apenas algumas dicas. Eu pretendo fazer outros vídeos como esse, propondo outras pautas para apelos a bolsonaristas, porque este país, meus caros e minhas caras, precisa de paz o quanto antes. Bom dia.